suas Bíblias, Gênesis 18. Gênesis 18. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Abraão. Tá? Quando vocês acharem o Gênesis 18, vocês falam amém. Se não, misericórdia. Amém, irmãos? Eu sei que vocês estão cansados, mas por favor, vamos lá. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro de casa, ou da barraca, e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça um pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e entregou a um dos seus empregados, que preparou para ser comido. Abraão pegou palhada, leite e carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes, ali debaixo da árvore. Ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Vamos parar só um momento nesse cenário. O Espírito de Profecia comenta que quando Abraão avistou esses 3 homens, ele não fazia a menor ideia de quem era. A Bíblia também está falando que era um momento literalmente quente. Eu imagino, chuto que seja mais ou menos uma meio-dia, até 2 horas da tarde. Estava um sol super escaldante. Ele avistou, ele não precisou que ninguém chegasse até ele para que ele oferecesse alguma coisa. Ele foi humilde, ele foi hospitaleiro. Esses são os pontos que me chamam a atenção. E lendo assim os versos, eu identifiquei também. Olha só que engraçado, são só 3 caras, só são 3 pessoas. Ele corre e fala assim: mulher, pega 10 quilos de farinha. Eu não faço a menor ideia de quantos pães dá nisso, mas com certeza dá muito. Ele vai lá e pega o melhor bezerro, e novo. Para quem come carne, abre aspas, é uma carne boa, fecha aspas, não me condena. Ele escolheu, teoricamente, as melhores coisas e serviu para esses homens. E o Espírito de Profecia, como a Bíblia também diz, ele serviu e ficou com eles ali e ficou olhando. Ou, de maneira respeitosa, ele atendeu a cada um desses senhores, mesmo sem saber quem eles eram. Ok? Certo. Se a gente continuar, vai entrar numa parte que normalmente é contada, onde informam que a Sara vai ter um filho, e é uma promessa. Mas eu vou pular essa parte, tá? E eu vou pedir para vocês irem comigo para o verso 16. Depois, os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: prestem atenção, imaginem a cena. Pensa no filme. Tá a cena, aí passou o autor e aí vem aquela voz por trás e fala assim. O autor não está abrindo a boca, tá? Só imagine, gente. Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele, eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os filhos e seus descendentes obedeçam os meus mandamentos e façam o que é correto e justo. Se eles
obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Agora volta para a cena e olha só o que o Senhor fala. Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Uma pausa aí. O espírito de profecia me chamou muito a atenção, e depois eu comecei a pensar. E eu vou perguntar para vocês: esse Deus que a gente fala que é onisciente, onipresente, que sabe de tudo, realmente ele não sabia o que estava acontecendo com Sodoma? Como? Isso era uma aprovação para Abraão. Uma aprovação, eu já encaro de uma maneira um pouquinho diferente. O espírito de profecia também comenta sobre isso. E ele fala assim, que Deus só falou isso daqui para que Abraão entendesse a misericórdia de Deus. Ele se comunicou com Abraão de uma maneira com que Abraão conseguisse entender a sua misericórdia e tudo, o seu grande amor por aquela população como pelos seres humanos. E o espírito de profecia comenta o seguinte: que na verdade não é o espírito de profecia, aí sou eu. Eu começo a pensar o seguinte: como Deus é interessante, Ele se adapta à necessidade do ser humano para que ele possa realmente compreender como que Deus trabalha. Ou seja, eu recebi, na verdade, alguém me perguntou esses dias assim: lá no final algumas pessoas serão julgadas, aqueles que são injustos, e se eles se arrependerem quando tiver a porta da graça fechada, como que será? Aí você fica com uma angústia, querendo ou não, por mais que você conheça. E eu fiquei pensando, eles já tiveram todas as oportunidades da vida. E o interessante é que Deus fala individualmente. Se eu, Juliana, preciso que Ele se manifeste através de um fogo, Ele vai se manifestar. Se alguém precisa que alguém seja curado, Ele vai também ser curado. Então Deus fala de uma maneira individual com você. Então, neste momento é o que a gente consegue ver. Abraão precisava entender dessa maneira. Por mais que ele soubesse que Deus está lá em cima, que Deus sabia de tudo e tudo mais, mas ele se comunicou de uma maneira com que ele não tivesse nenhum tipo de dúvida. Ele e Abraão, eu digo, tá? Então, ele se comunica com Abraão de uma maneira que ele não tivesse nenhum tipo de dúvida sobre a misericórdia de Deus, com o que poderia acontecer lá na frente. Ok? Continuando. Então, 2 dos visitantes saíram indo em direção de Sodoma, porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Aí Abraão já sabia que quem estava com ele era Deus, né? Aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Quando o Senhor falar, eu quero que vocês leiam, tá bom? Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faças isso, tu és o juiz do mundo inteiro, e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor, e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirias a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: não.
Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Foi o que Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar falando. E se houver só 30? Deus respondeu: Não farei se achar aí 30. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Não destruirei por amor dos 20. Finalmente, Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que eu vou falar. E se houver só 10? Não destruirei por amor dos 10. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora. Agora eu vou chamar a atenção de vocês. Abraão foi ousado, sim ou não? Sim. Eu acredito que depende do ponto de vista. Se eu começar a questionar ou pedir muita coisa para um juiz da nossa época, dos nossos dias, é ousadia, sim ou não? Não. Sim. Se eu começar a pedir ou insistir muito para um amigo, é ousadia ou não? Pode ser que não seja ousadia, mas vamos lá, é folgado, né? Porque pede uma coisa, pede outra, e pede de novo, e continua. Tudo bem. Mas e se eu pedir para o meu pai? Quem nunca fez isso para o pai ou para uma mãe? Mãe, deixa eu ir, por favor, deixa eu ir. Eu quero tanto isso, pelo amor de Deus. Olha, irmã, essa semana eu recebi um vídeo de uma menina que estava agredindo a mãe, acho que todo mundo recebeu, porque ela queria ir numa festa mundana, e ela ficou puxando o cabelo da mãe, para ela tentar conseguir, a mãe autorizar ela a ir nessa festa. Aí eu me pergunto, isso é normal? Não, não é normal. Mas nesse nosso cenário aqui, eu acho que não tem maldade, porque a criança está sendo... Não nesse caso, tá? Por favor, não tem. Mas nesse cenário que eu estou comentando, é uma coisa que acontece no dia a dia. Se bobear, eu com 30 anos, ainda eu posso rogar para o meu pai alguma coisa. Eu posso pedir: mãe, por favor, faz isso. Aí eu trago isso para Deus. Quantas vezes nós recorremos a Deus como se fosse um ser que nós não conhecemos? Abraão, nesse momento, ele sabia quem era Deus, ele sabia exatamente o poder de Deus, mas ele também sabia que ele poderia confiar e que ele o considerava como pai. Para a gente ter esse tipo de relacionamento, de confiança, de liberdade, precisa realmente ter um relacionamento. Neste caso, ter uma comunhão, conhecer com quem eu estou falando ou para quem eu estou pedindo. Só que eu trago para vocês mais um ponto que me chamou a atenção dentro do espírito de profecia. Quando Abraão clamou, ou pediu, ou intercedeu por essas pessoas, em nenhum momento ele pegou e disse: ah, Senhor, eu ofereço um monte de sacrifícios, eu te obedeço, por isso concede-me isso daqui. Em nenhum momento ele está cobrando uma coisa. Terceiro ponto que me chama a atenção foi que ele intercedeu por pessoas que, apesar de serem pecadoras e apesar dele não as conhecer, ele as amou. Em nenhum momento é dito que ele ama o pecado. Ao contrário, ele aborrece. Ele foi escolhido para levar a mensagem, para ser um povo escolhido, né? Aqui o verso se informaram. Mas isso
não o colocou em um privilégio onde ele começou a julgar ninguém. Ao contrário, ele intercedeu. Eu achei até interessante porque eu nunca tinha olhado por esses pontos, sabe, da vida de Abraão. Normalmente eu me apegava em outros pontos e tudo mais, mas eu achei bem interessante essas. E uma coisa que também me chama muita atenção é a questão dele ser escolhido. E se a gente olhar para trás ou aqui também, ele vacila bastante. Só que Deus continua amando e mostrando sua piedade, seu amor por ele. O que eu quero trazer isso para a minha vida hoje? Por mais que eu entenda que nós tenhamos a verdade, eu preciso ser humilde. Eu preciso acolher aqueles que precisam, independente de quem seja, independente de seu credo, independente do seu pecado, pois eu não estou no lugar de juiz. O meu lugar é igual ao dele. Sou tão igual quanto ele. A misericórdia de Deus o abraça assim como me abraça. Outro ponto é que a gente precisa muito de Deus. A gente precisa se aproximar de Deus. E para que eu possa reclamar ou pedir coisas assim como Abraão, com tanta insistência, eu preciso ter uma comunhão com Ele. Eu preciso conhecer o Deus a quem eu digo acreditar. São pequenas reflexões, porque dentro de uma história do passado, a gente consegue trazer lições grandiosas para a nossa vida no dia a dia de hoje. Então, são só alguns pontos, na verdade é só para a gente refletir um pouquinho, e eu espero que essa palavra tenha te feito lembrar algumas coisas, alguns pontos, e talvez fazer refletir em algumas coisas que talvez você não tenha pensado. Leia de novo, releia, e tem um detalhe muito interessante, que o Espírito de Profecia também comentou, e com isso eu encerro. Deus não fica feliz em nenhum momento em destruir o ser humano. Em nenhum momento ele está feliz. Por ele salvaria todo mundo. E é interessante que quando ele vai contar ou dar essa notícia negativa para Abraão, ele primeiro conta sobre uma promessa e depois ele traz essa questão. Então nós também precisamos ter tato. Isso é algo. Se Deus foi cuidadoso com isso, imagina aí. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa restante de semana. Amém.